Olá, sétimo ano, professora Sádva. Estamos juntos para mais uma aula de Química. E na nossa aula hoje de Química, eu apresento para vocês um assunto novo, ok? Bem, isótopos, isóbaros, isótonos. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é classificar, mas não somente classificar, e diferenciar também os isótopos, os isóbaros e os isótonos. São palavras parecidas, porém cada um tem uma função específica, diferenciada. Então, são classificações dos átomos, ok? Como está mostrando aqui na imagem, a imagem de um átomo, dos elementos químicos, presente lá na tabela periódica que vocês irão estudar posteriormente, de acordo com a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons presente em cada um deles. Quando eu falo de prótons, eu estou falando de carga positiva. Quando eu falo de elétrons, eu estou falando de carga negativa. Quando eu falo de nêutrons, eu estou falando simplesmente da inexistência de carga. Então, eu posso perceber que no núcleo do átomo existem o quê? Os prótons e os nêutrons estão agindo no centro do meu átomo. E ao redor eu tenho aqui os elétrons, ok? Na forma de camadas, passando um pelos outros. Então, a quantidade de prótons existentes no núcleo vai atraindo simultaneamente a quantidade de elétrons. Assim, os isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Os isóbaros possuem o mesmo número de massa, enquanto os isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Importante destacar que os prótons, certo? Representado pela letra P, reforçando, apresentam cargas positivas, os elétrons cargas negativas e os nêutrons não apresentam carga, ou seja, eles trazem uma neutralidade. E de acordo com a estrutura dos átomos, os prótons e os nêutrons estão concentrados, como eu falei anteriormente, no núcleo, enquanto os elétrons, eles estão localizados na eletrosfera, essa parte aqui, ó, ao redor do núcleo, ou seja, em volta desse núcleo, no formato, né, trazendo para a gente aí o formato do sistema planetário, que é estudado até hoje, deixado pelos grandes químicos que vocês já estudaram anteriormente. Ok, turma? Então, eu trago aqui, ó, um elemento químico qualquer, representado pelo símbolo aqui, ó, X. Você tem que ter em mente e observar que o número que fica na parte de cima, certo? Desse elemento químico é o número de massa, corresponde ao número de massa. E o número que fica na parte inferior desse elemento químico, certo? É o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, cada elemento químico da tabela periódica é representado por um símbolo. Por exemplo, né? Aqui, eu tenho esse símbolo aqui, X, pode ser um elemento qualquer, pode ser o hidrogênio, certo? E na parte de cima, né? Na parte superior, vai aparecer o quê? O número de massa e na parte inferior, o número atômico, certo? Então, levando em consideração que o número de nêutrons será o número de massa menos o número atômico. Seguindo disso,
vou deixar bem claro para vocês o que é um número atômico mesmo, professora. O número atômico representa a quantidade de prótons presente em cada átomo. Na tabela periódica, nós temos vários átomos. Cada átomo tem um número atômico diferente, certo? Assim, o número de prótons é igual ao número de elétrons, já que o átomo corresponde a uma partícula eletricamente neutra, ou seja, com o mesmo número de cargas opostas. Prótons de carga positiva e elétrons de cargas negativas, certo? E vou deixar bem claro para vocês aqui um conceito referente a número de massa. Então, o número de massa, representado pela letra A de cada átomo, certo? Corresponde à soma dos prótons e dos nêutrons. Contanto que eu vou apresentar para vocês aqui, certo? Posteriormente a essa imagem, uma fórmula que representa o número de massa. E a partir dessa fórmula, nós podemos calcular, certo? O número atômico, o número de nêutrons, o que for pedido no enunciado de toda e qualquer questão. Importante notar que o elétron, na medida que possui uma massa insignificante, isto é, 1836 vezes menor em relação aos prótons e nêutrons, não estão inclusos na soma das massas dos elementos químicos. Por esse motivo, o número de massa não corresponde à massa efetiva ou real do átomo. Seguindo. Olha aqui, o número de massa, representado pela letra A. Então, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes lá no núcleo, no centro do átomo. Determina a massa do átomo, pois os elétrons têm massa desprezível, certo? Que os elétrons ficam naquela carga externa do átomo. Então, A é igual a Z mais N. Quem é esse A, professora? Representa o número de massa. Quem é o Z? Número atômico, número de prótons. E o N? Nêutrons. Então, a partir dessa fórmula, você pode encontrar o número de massa. Você pode utilizar essa fórmula para encontrar também o número atômico ou número de prótons. E você pode utilizar também essa fórmula para encontrar o número de nêutrons. Então, vamos lá. Os isótopos, ok, turma? Os isótopos, observando bem aqui essa imagem, você tem um elemento químico, certo? Na primeira e na segunda imagem. Só que você tem que observar que em cima estão os números de massa e embaixo, na parte inferior, o número atômico. Você pode perceber que o número atômico que está na parte inferior, certo? O primeiro elemento é 1, do segundo elemento também é 1. Então, eu classifico esses dois elementos como isótopos, representado pela letra P. Significa dizer o quê? Que ambos apresentam a mesma quantidade de prótons, ok? Ou seja, a mesma quantidade atômica, né? Números atômicos, a mesma quantidade de números atômicos. Então, deixando bem claro para vocês aqui que os isótopos, a isotopia, são átomos de mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico, certo? E diferentes números de massa, como podemos observar nessa primeira imagem. Na segunda imagem aqui, logo abaixo, eu tenho os isótonos. Os isótonos, podemos perceber o seguinte, que são dois elementos químicos diferentes. Posso perceber que os números de massa aqui, eles são diferentes
certo? E o número atômico, que é o número de prótons, também são diferentes. Mas para mim calcular os isótonos, que são os números de nêutrons, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar 14 menos 7, que dá 7, e 12 menos 5, que dá 7. Então, a quantidade de nêutrons do primeiro elemento químico, 7, e a quantidade de nêutrons do segundo elemento químico, 7. Então, são os isótonos. Contanto que a seta vermelha destaca o N, significa dizer mesmo número de nêutrons. Professora, mas eu posso aplicar a fórmula da massa A é igual a N mais P para me encontrar os nêutrons? Também pode. Mas se você quiser fazer logo direto, 14 menos 7, que dá 7, 12 menos 5, que dá 7, também está certo. Aqui, esses dois elementos químicos finais, no caso aqui, deixando bem claro para vocês que eles apresentam o mesmo número de massa, 107, 107, e números atômicos, ou seja, um número de prótons diferentes. Significa dizer que eles são classificados como isóbaros. Portanto, que a setinha está apontando para a vogal A do nome isóbaros. Por quê? Porque ambos apresentam o mesmo número de massa, ok? Então, a isobaria são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, deixando bem claro para vocês, ok, turma? Já nos isótonos aqui, ó, eu já falei para vocês que a isotonia, né, só reforçando, são átomos de elementos químicos distintos, os quais apresentam para vocês diferentes números atômicos e diferentes também números de massa. Está bem visível aqui, certo? Porém, mesmo número de neutro que está subtendido e você tem que encaixar aí simplesmente a fórmula para poder encontrar o resultado dos nêutrons. Isso nos isótonos. Aqui eu tenho, né, essa imagem que traz aqui para vocês dois elementos químicos diferentes. Eu tenho o cálcio, certo? E eu tenho aqui o argônio. Podemos observar que ambos apresentam o mesmo número de massa, porém apresentam números atômicos diferentes. Número de massa do cálcio, 40. Número atômico do cálcio, 20. Do argônio, número de massa, 40. E número atômico, 18. Então, podemos perceber aqui, nesse caso, né, que esses dois elementos, como eles apresentam o mesmo número de massa, eles são classificados como isóbaros, tá certo? Porque apresentam o mesmo número de massa. Então, turma, eu vou deixar aqui registrado para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado. Registram toda e qualquer dúvida que possa existir. Nos encontraremos no nosso plantão e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.